Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tenham aproveitado bastante o final de semana e hoje nós iremos retomar a nossa aula. Bom, como já trabalhamos desde a semana passada alguns conteúdos pertinentes do nosso livro, hoje nós iremos aprofundar um pouco mais sobre o conhecimento dessas palavras, analisando as sílabas. Na semana passada trabalhamos os adjetivos, conhecemos inclusive a função do adjetivo, quando o adjetivo ele se coloca na frente do substantivo, a mudança de sentido que ele pode ocasionar. Vimos também os adjetivos pátrios e todas as designações que são dadas àqueles pertencentes a determinada região ou país através, certo, da etimologia, no qual esses adjetivos gentílicos vão destacando. Hoje nós iremos trabalhar um pouco mais sobre o conhecimento das palavras e vamos aprofundar o nosso conceito sobre sílaba, ok? Vamos lá. As palavras são formadas por sílabas, ou seja, conjuntos de fonemas, tá, que compõem um vocábulo, uma palavra. Cada palavra possui uma sílaba, que é pronunciada com mais intensidade, a qual é chamada de sílaba tônica. Existem sílabas também que elas não têm tanta tonicidade, que elas não expressam tanta força na hora de serem pronunciadas. Por isso que elas também recebem o nome de átonas. Mas a sílaba tônica é aquela sílaba que se destaca na palavra. Você vai emitir o som e o som que é mais forte na sílaba é considerado então como sílaba tônica. Ok? Bom, não existe na língua portuguesa uma palavra com duas sílabas tônicas. Tá? O que pode haver são duas palavras formadas por dois radicais diferentes, mas a sílaba tônica é apenas uma única sílaba. Então, você pode ter uma palavra grande com mais de 5 sílabas, uma palavra polissílaba, mas, certo? O que vai diferenciar não será a quantidade de sílabas, e sim o fato da sílaba tônica ser aquela que na pronúncia é a mais forte. Outra coisa também é com relação à posição da sílaba tônica. E aí existem três tipos de posição em que a sílaba ela pode aparecer. Ela pode aparecer, tá? Na última sílaba, ela pode aparecer na penúltima sílaba e pode aparecer como a antepenúltima sílaba, ok? Então, a sílaba tônica ela pode ser a última, a qual damos o nome de oxítona, a penúltima, a qual damos o nome de paroxítona, e a antepenúltima, que recebe o nome de proparoxítona. Ainda falando sobre a sílaba, aprendemos que sílabas são fonemas que são emitidos de uma só vez. Então, você pode ter numa sílaba, tá, uma consoante e uma vogal, ou pode ter na sílaba apenas uma vogal, que vai ser emitida. Por exemplo, o verbo ser conjugado, tá, na terceira pessoa do singular, do presente. É apenas uma palavra, uma sílaba, e foi emitida de uma vez só. Isso é percebido também porque quando nós fazemos exercícios que vão estar sendo as sílabas separadas, cada sílaba separada da palavra, nós conseguimos perceber a fluência do som de cada sílaba de forma isolada. Então, assim, poderíamos ter na palavra mar, certo? A observação que ela apresenta apenas uma única sílaba. Mesmo tendo três letras, o som é um só, mar, é apenas uma emissão. Já quando trabalhamos com a palavra onda, observamos aí que a palavra onda são duas emissões de som, duas sílabas, on e da. Quando chegamos na palavra biquíni, nós temos aí três emissões, o bi, o ki e o ne. Então, nesse sentido aí, a palavra biquíni tem três emissões de sílabas, três sílabas. E brasileiros, quatro sílabas. Dentro do estudo da sílaba, nós observamos que as palavras elas podem ser monossílabas, quando emitem apenas um som, dissílabas, quando tem dois sons, três sílabas, três sons, e polissílaba, quatro ou mais de quatro sons. E em cada sílaba, uma coisa que é importante também nunca esquecer, é que sempre terá uma vogal. Por isso é importante lembrar que as sílabas são o elemento obrigatório, tá, dentro da palavra. Se não houver vogal, não vai haver sílaba. Você pode, inclusive, ter palavras que tenham
duas sílabas, duas consoantes juntas, como por exemplo prato, você tem um P e tem um R. Mas se tirar o A, o P e o R não formam sílaba. É a mesma coisa que acontece na palavra pneu. Depois do P não tem vogal, por isso que o P faz parte da sílaba do neu. E aí, ao invés de ser apenas duas sílabas, como poderíamos pensar, pneu, se torna uma sílaba só porque faltou o elemento essencial que é a vogal. Sem vogal não tem sílaba. E ainda estudando um pouquinho sobre a sílaba, como é que então se classificam as sílabas de acordo com a quantidade? Então, se a palavra é apenas emitida, certo? Com um som, é chamado de monossílaba, tem apenas uma sílaba. Então, exemplos: mão, pai, pé. Dissílaba quando existem duas sílabas. Entre esses exemplos, nós temos papai, salto, tato. Trissílaba, três sílabas. Entre elas, cortina, sacola, sapato. E polissílaba, palavras que têm 4 ou mais sílabas. Entre elas, bilheteria, computador e fotografia. Então, essas palavras, a qual nós apresentamos e vocês também já conhecem, elas são estudadas de acordo com a quantidade de sílaba. Se você percebeu que a palavra só tem uma única sílaba e com apenas uma emissão de som, você consegue dizer a palavra, você está diante de uma palavra monossílaba. Se para pronunciar a palavra você vai usar dois sons, e aí foi preciso trabalhar com duas sílabas, você terá uma palavra de sílaba. Se para pronunciar a palavra você precisou de três sons, e para isso você precisou de três sílabas, você terá uma palavra trissílaba. E se a palavra que você vai emitir, ela tem 4 ou mais sílabas, você está diante de uma palavra polissílaba. Ok? Então, pela quantidade de sílaba, a sílaba vai ser classificada assim: uma monossílaba, duas dissílaba, três trissílaba e 4 ou mais de 4 polissílaba. E o que são então encontros vocálicos? O encontro vocálico é a presença na mesma sílaba ou em sílabas diferentes de dois sons vocálicos e não vogais. Dois sons vocálicos e não vogais quer dizer que você pode ter dois sons. Tem o som de A, o som de E, o som de I, o som de O e o som de U. E quanto a isso, nós paramos para refletir sobre uma coisa bem interessante. O som de A é um som único. Nenhuma outra palavra pode imitar o som de A. Assim também como o som de E e o som de O. Eles são únicos. Já o som de I e o som de U, eles podem ser imitados, tá? Por outras letras, por outras vogais ou consoantes. Entre elas, o som de I pode ser imitado pelo E, como por exemplo, a palavra papai termina com I, mas a palavra mãe, que tem um som puxado para o I, termina com E. A mesma coisa acontece com aquelas palavras que têm o som de U, tá? Então, baú, nós temos escrita com U e tem som de U, mas a palavra mal, que é o contrário de bem, com L, o L aí existe o som de U, tá? Como também o O pode também ter em algumas palavras o som de U. Ovo, como nós já acostumamos. Então, ovo são dois Os, mas o último O tem som de U. Além das consoantes que também existem no nosso alfabeto, Y e W, que elas podem representar tanto o som de I quanto o som de U. Y tem o som de I, W tem o som de U. Então, não é vogal, e sim som vocálico. E o que significa isso? Que existe um equívoco, um erro, afirmar que o encontro vocálico é quando você tem duas vogais na mesma sílaba. E na verdade não é, são dois sons. Porque você pode ter uma vogal e pode também ter uma semivogal, tá? Isso pode acontecer principalmente quando nós começamos a explicar que o núcleo da sílaba é a vogal. Vamos analisar. O encontro, então, neste caso, acontece quando uma vogal e uma semivogal encontram-se na mesma sílaba, sem que elas
sem que entre elas haja uma consoante. Como, por exemplo, quando você fala a palavra relógio, o I e O estão na mesma sílaba e entre elas não teve uma consoante. Por isso, nós podemos dizer que houve um encontro vocálico. Observe que a palavra relógio, o som final é de U, só que é escrito com O. Logo, não é uma vogal, não é encontro de vogal, e sim de som vocálico. Ok? Bom, ainda falando sobre isso, nós iremos agora analisar como é que então se classifica esse som vocálico dentro dos encontros vocálicos. Quando você tiver dois sons vocálicos na mesma sílaba, formado por uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal, você terá um ditongo, tá? Lembrando que para haver o ditongo é necessário que a vogal ou a semivogal estejam na mesma sílaba, ok? E a semivogal com a vogal também precisam estar na mesma sílaba, desde que ambas sejam emitidas e o som fique claro. Vamos ver alguns exemplos. Baú, você tem aí a palavra baú, você tem a palavra caixa, tá? Separado caixa, e tem a palavra mal, mais uma vez repetida, mal. Observe que a palavra u, certo? Tanto em baú quanto na palavra mal, ela representa uma função diferente. Na palavra baú, o u ficou com som separado. Neste caso, não é um ditongo. Já no caso da palavra mal, o u ficou junto da vogal a. E aí nós podemos dizer então que houve um ditongo. E que o ditongo só existe quando existe também, tá, os dois sons vocálicos na mesma sílaba. E aí, pensando nisso, o que é que nós aprendemos também? Existe uma classificação quanto ao ditongo, tá? O ditongo ele pode ser crescente. O que é crescente? É quando o som ele vai subindo. Então, nós começamos com a semivogal, que é o som fraco, e finalizamos com a vogal, que é o som forte, tá? Para ficar mais claro, vamos ver o exemplo. Então, na palavra relógio, o I representa a semivogal, que é o som mais fraco, e o O representa a vogal, que é o som mais forte. Então, na palavra relógio, nós dizemos que a palavra de ditongo crescente, porque ela vai do fraco para o forte. Então, relógio. Então, o som cresce. Pátria. O som está crescendo. Água. O som está subindo, sendo elevado. Já quando chegamos no ditongo decrescente, nós trabalhamos o inverso. Começamos com o som forte e finalizamos com o som fraco, tá? E isso vai se dar pela presença da vogal, que é o som forte, finalizando com a semivogal, que é o som fraco. Então, entre as palavras, nós temos a palavra boi, boi. O som não sobe, o som desce. Boi, boi. Volei, puxando para baixo. E fui. Então, sempre que você perceber que a palavra, o som é fraco e que vai sendo puxado para baixo, ele vai ser decrescente. Que a palavra, o som, puxa para cima, ele será crescente. Quanto à classificação relacionada à sonoridade, ela será definida de acordo com a emissão do som. Algumas palavras podem sair todo pela boca e dizemos que o ditongo ele é oral, e alguns podem sair com o som pelo nariz e dizemos que então o som é nasal. Quais são os ditongos orais? Aquele que sai completamente o som pela boca. Entre elas nós temos a palavra rei, leite, silêncio. Então, o iu, certo? O ei, que apresenta aí tanto no leite quanto no rei, o som sai todo pela boca, não tem nenhuma emissão pelo nariz. Já quando vamos para o ditongo nasal, parte sai pela boca e parte sai pelo nariz. Então, entre esses exemplos, nós temos a palavra pão, mãe, realizam. E como é que nós sabemos que o som está saindo pelo nariz? É simples. Basta apenas apertar o nariz e pronunciar essas palavras. Pão, mãe, realizam. Então, nesse sentido aqui, o som vem todo projetado aqui, realizam. O som fica parte pela boca, mas parte
pelo nariz, por conta da disposição desse som, que dentro dessa classificação, ele passa a ser agora emitido dessa forma. Então, voltando um pouquinho para falar sobre o ditongo é quando você tiver dois sons vocálicos presentes na mesma sílaba, e não duas vogais. Por que não duas vogais? Porque existem vogal, certo? Que existe vogal que pode representar o som de outra vogal ou semivogal. O E pode representar o som do I, o Y pode representar o som do I, o O pode representar o som do U, a consoante L, a consoante W também pode representar o som do U. Por isso que nós dizemos som vocálico e não vogal. O tritongo é quando você tem dentro da palavra a sílaba que ela vai ter 3 sons vocálicos. Geralmente é composto por 2 semivogais e uma vogal, sendo uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, tá? E é interessante perceber que para ser tritongo, os 3 tons devem ser falados, devem ser mencionados. Entre eles, nós temos aqui o exemplo da palavra quais. Observe que na palavra quais nós temos o som do U, do A e do I. Quais. A mesma coisa com a palavra Uruguai. U-A-I. Uruguai. Então, só será tritongo se houverem 3 tons. Ok? Os tritongos também podem ser orais e nasais. São orais a palavra Paraguai, quando o som sai todo pela boca. E nasais, quando ela tem algum acento. Entre eles aí, o acento, certo? Tio, da palavra saguão, porque o som saguão sai projetado, parte pelo nariz. Ok? Então, o que observamos até agora é que quando analisamos o ditongo e analisamos o tritongo, a diferença está na forma como a palavra é composta e a quantidade de sons vocálicos presentes na sílaba. 2 tons vocálicos na mesma sílaba, ditongo. 3, tritongo. Mas aí você poderia perguntar, existe uma outra palavra que pode surgir e pode gerar uma dúvida, uma confusão? Sim. Vamos supor aqui que temos a palavra aqui, queijo, tá? Queijo. Então, aqui o izinho. Observe que eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 letras. Uma semivogal, que é a semivogal U, a vogal E a semivogal I. 3 letras, mas só tenho 2 sons. E aí, queijo não é uma palavra que seja tritongo. Mas por que não é tritongo? Porque para ser tritongo, os 3 sons devem ser pronunciados. Na palavra saguão, você escuta o U, o A e o O. Saguão. A palavra Paraguai também. Guai. Uai. Já a palavra queijo, você só escuta o EI. Então não é tritongo. Neste caso, seria ditongo. E para finalizar, nós temos o hiato. O hiato é quando você percebe que a palavra existem 2 tons vocálicos, mas que quando você vai para a divisão silábica, cada um pertence a uma sílaba diferente. Muitas vezes o hiato é confundido com o ditongo, porque ele tem na estrutura da palavra, a aparência de que ele é um ditongo, mas na divisão percebemos que não, que houve apenas um engano. Isso acontece muito pelo fato de que existirá sempre uma vogal, uma semivogal no hiato, que ela terá um som isolado, diferente do ditongo, que o som é junto, próximo. Junta-se 2 para emitir uma única vez. Tá? Vamos ver pelos exemplos. A palavra relógio, nós temos então um ditongo, porque o I e o O ficaram juntos. Já na palavra saúde, nós temos um hiato. Por quê? Porque aparentemente parece que saúde, o A e o U estão juntos na mesma sílaba. Mas observe que não, houve apenas uma separação e uma confusão relacionada à estrutura da própria palavra. Quando vamos dividir a palavra, observamos que a palavra saúde são 3 sílabas. E aí existe apenas a sílaba sa,
a semivogal U com acento agora se torna uma sílaba, e aí ela fica isolada da sílaba Sa, então não pode ser então considerado como ditongo, passa a ser agora considerado como um hiato. Então temos aí a palavra saúde, saída e baú. Então essas são as 3 formas como nós trabalhamos o encontro vocálico, tá? Ditongo, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Tritongo, uma semivogal, uma vogal, uma semivogal na mesma sílaba. E hiato, quando existe um encontro na palavra, mas não na mesma sílaba, tá? Ele parece ser um ditongo, mas na divisão ele se separa. Bom, pessoal, chegamos ao término desta aula. Espero que vocês tenham acompanhado, tá? E nos vemos logo mais. Então aproveitem para dar uma revisada e qualquer dúvida, entre em contato.